Está chegando a hora de descobrirmos o quão certo ou errado eu tava quando eu falei no review do Galaxy S25 Plus que valia muito mais a pena comprar um S24 Ultra, hein? Eu vou explicar o porquê na nossa primeira notícia, mas já adianta aí nos comentários se você acha que eu tava certo ou errado. Salve amigos e amigas do Tecmundo, Léo Rocha aqui, e as notícias de hoje incluem a Samsung começando hoje a liberar a One UI 7 para os S24, pelo menos na Coreia. Informantes já falando que a One UI 8 vai ser lançada antes do esperado, a China desistindo de vender o TikTok para os Estados Unidos por causa da guerra de tarifas com o governo Trump, o ChatGPT 4.5 passando no teste de Turing com tanta facilidade que parece mais humano do que os seres humanos, e o Cazaquistão, um país que divide uma fronteira grande com a Rússia, anunciando a descoberta de um depósito de terras raras de tamanho recorde. Aproveita e já deixa aquele like de apreciação pelo nosso esforço todo dia aqui antes de ficar atualizado, tá? Isso ajuda demais o canal, então eu agradeço muito. Sejam bem-vindos a Hoje no Tecmundo, seu resumo diário de tecnologia. A One UI 7 começou a ser liberada para mais celulares nesta segunda-feira, dia 7 de abril. A atualização está sendo distribuída inicialmente para a linha Galaxy S24 vendida na Coreia do Sul, mas deve chegar a mais modelos e outros mercados em breve. No Galaxy S24 sul-coreano, o update tem cerca de 5,2 GB e também inclui o patch de segurança referente a abril de 2025. Era esperado que os Galaxy S24 fossem os primeiros a receber a One UI 7, já que também foram os primeiros a ter acesso à versão beta do sistema. Por enquanto, apenas o S24 FE ficou de fora. Embora faça parte da mesma família, o modelo é o mais distinto do conjunto e foi lançado meses depois dos demais. Na Coreia do Sul, o update está sendo liberado de forma gradativa. É provável que outras regiões prioritárias para a Samsung também comecem a receber atualização ainda nessa semana. Quando a One UI 7 estiver disponível para download, o celular deve emitir uma notificação solicitando autorização para iniciar o processo. É recomendável começar a instalação apenas quando o aparelho puder ficar ocioso ali por algum tempo. Também é possível verificar manualmente se tem atualizações disponíveis, acessando a seção Atualização de software dentro das configurações do sistema, depois tocando em Baixar e Instalar e seguindo os passos caso haja novidades liberadas para o seu aparelho. Tradicionalmente, o Brasil costuma receber atualizações da Samsung com algum atraso, às vezes semanas ou até meses depois do lançamento internacional. Ainda assim, vale a pena ficar de olho nos próximos pacotes liberados para os celulares da marca. Mais detalhes sobre a atualização da One UI 7 em aparelhos mais antigos da Samsung, incluindo uma lista com as novidades e quais aparelhos devem receber o update além da família S24, você encontra na nossa matéria no site do Tecmundo pelo link na descrição e no comentário fixado. Apesar do atraso da One UI 7 fora da linha Galaxy S25, a Samsung deve lançar a One UI 8 junto com a próxima geração de dobráveis dela. Se os rumores forem verdadeiros, o update pode ser anunciado já em julho de 2025, durante a apresentação dos novos Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. As informações foram divulgadas por fontes do site Sun Mobile. A expectativa da fabricante coreana é lançar seus próximos dobráveis já com a One UI 8 estável instalada de fábrica. Isso representa uma mudança bem significativa no fluxo de atualizações da Samsung, já que nem mesmo está claro se o novo sistema terá um período exclusivo de testes. A Samsung costuma anunciar os novos dobráveis no meio do ano, ali entre julho e agosto. Se o rumor for verdadeiro, a One UI 8 deve ser apresentada nesse mesmo período. E caso a One UI 8 acabe tendo uma fase de testes beta antes da liberação, é provável que a versão de teste seja disponibilizada primeiro para os modelos mais recentes da marca, como os Galaxy S25. O adiantamento no cronograma da One UI 8 deve ser viabilizado graças ao lançamento antecipado do Android 16, que está previsto para junho desse ano. A nova versão do sistema contará com um modelo de desenvolvimento mais ágil, chamado Trunk-Based Development. Essa estratégia permite que novas versões do sistema operacional sejam implementadas com mais frequência, corrigindo erros e bugs ao longo do processo. Na prática, isso reduz a sobrecarga de ajustes nos estágios finais de desenvolvimento. Além disso, a Google decidiu unificar suas duas frentes de desenvolvimento do Android, o AOSP e o GMS, em uma só. Com isso, a carga de trabalho da equipe responsável pelo sistema deve diminuir bastante. O Android 16 será apresentado oficialmente durante o Google I/O 2025, evento que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio. Aqui no canal do Tecmundo nós já temos a tradição até de acompanhar ao vivo a apresentação principal do I/O, trazendo para vocês a nossa modéstia à parte, elogiada tradução simultânea. Então eu me inscreveria e acionaria o sininho do canal se eu fosse você, tá?
Vamos para as ofertas e cupons de hoje que você consegue aproveitar pelos links na descrição e no comentário fixado, além dos QR Codes aqui no vídeo. Usando os nossos links, você também ajuda a gente com uma comissão sem ter custo extra para você, então todo mundo sai ganhando. Olha que só que felicidade. A primeira oferta é o Galaxy Watch 7 da Samsung no seu modelo de 44mm e conectividade Bluetooth por R$ 1.304. Tem também o fone de ouvido Bluetooth E2Go Air Pro Go 2.0 por R$ 100 e achamos ainda um monitor gamer Full HD de 27 polegadas da AOC por R$ 719. No lado dos cupons encontramos alguns para eletrodomésticos da Brastemp e outro para 60% de desconto no site do Extra. Aproveita enquanto dá, porque as ofertas e cupons são por tempo limitado. E quem quiser receber mais ofertas quentinhas todos os dias, pode clicar no link na descrição e no comentário fixado para entrar direto no nosso canal de ofertas no WhatsApp. A rede social TikTok não será mais vendida a curto prazo, pelo menos. O governo chinês suspendeu as atuais negociações da plataforma com grupos de investidores dos Estados Unidos após o anúncio de novas tarifas internacionais pelo presidente Donald Trump. Veículos como a Bloomberg e o próprio Trump confirmaram a informação. Tínhamos um negócio bem encaminhado para o TikTok, não um negócio fechado, mas bem próximo. E aí a China mudou o acordo por causa das tarifas, disse o presidente durante uma entrevista coletiva a bordo da aeronave presidencial Air Force One. Ainda de acordo com o presidente dos Estados Unidos, um pequeno corte nas atuais taxas de cobrança recíproca faria com que a venda fosse selada assim em 15 minutinhos, o que mostra o poder das tarifas impostas recentemente pelo país, segundo ele. Ambas as partes, porém, não chegaram a um consenso. A situação envolvendo o TikTok e o governo dos Estados Unidos, que vai impactar as operações globais da plataforma, segue estagnada por tempo indeterminado. Decisões de ambos os lados podem ser tomadas em breve e o jogo vai mudar rapidamente, mas a tendência atual é de volta a estaca zero nas negociações. No último sábado, dia 5, os Estados Unidos ampliaram em mais 75 dias o prazo para o TikTok não ser banido em todo o país. Para isso, é necessário que a desenvolvedora ByteDance venda as operações da rede social para uma empresa ou grupo de investidores sem envolvimento da China. A China já é um dos países mais prejudicados por sanções comerciais nos Estados Unidos nos últimos anos, mas recebeu uma taxa adicional de 34% sobre importações no último pacote de tarifas anunciado por Trump, que passou a valer também no último sábado. Os Estados Unidos também receberam uma tarifa recíproca no mesmo valor. Isso pode levar ao aumento nos custos de produção de itens que são fabricados na China e enviados para venda no país, com essa diferença possivelmente refletida no preço final de produtos. A Nintendo, por exemplo, que fabrica o Switch 2 no Camboja e no Vietnã, afetado por uma tarifa de 54%, suspendeu a pré-venda do console para avaliar a situação. Além desse pacote, Trump pode impor ainda um imposto adicional em chips vindos de outros países na tentativa de fortalecer a indústria local de semicondutores. Nós falamos bastante sobre a guerra de tarifas do governo Trump e os impactos diretos e indiretos, além dos riscos e oportunidades que isso tudo pode gerar em um vídeo aqui no canal, tá? Então eu vou deixar o link no comentário fixado, descrição do episódio e card na tela. O modelo GPT 4.5 da OpenAI pode se passar por humano e enganar pessoas durante interações na maioria das vezes. É o que concluiu um estudo envolvendo o teste de Turing conduzido pela Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, e que também teve participação dos modelos GPT-4o, Llama 3.1-405B da Meta e o antigo bot Elisa. No experimento envolvendo 300 pessoas, que avaliou a capacidade da máquina de imitar o comportamento humano e foi baseado no teste criado pelo matemático Alan Turing em 1950, um avaliador humano interagiu com duas testemunhas, outra pessoa e o bot por meio de texto. O objetivo era saber se o interrogador conseguiria identificar quem era a inteligência artificial. Conforme o estudo ainda não revisado, divulgado na plataforma Archive, o GPT 4.5 conseguiu enganar o avaliador em 73% dos casos quando orientado a adotar uma persona. Nessas situações, o chatbot usava uma identidade falsa, soando como se fosse um jovem com conhecimento em cultura e internet, por exemplo. O resultado alcançado pela versão mais recente da IA da OpenAI é bem maior do que a chance aleatória de 50% de acertar se a testemunha era humana ou um bot. Para os pesquisadores, isso significa que o ChatGPT se mostrou mais humano do que os humanos e passou no teste de Turing. Durante o experimento, o GPT 4.5 também recebeu orientações via prompt para se portar como no persona, quando adotava uma abordagem mais genérica, embora ainda precisasse convencer os voluntários de que era humano. Nesse caso, o desempenho caiu bastante, com o bot enganando o avaliador em só 36% das vezes. Já o GPT-4o recebeu somente instruções no persona e se mostrou pouco convincente em imitar o comportamento humano, apresentando um índice de 21%. Curiosamente, o clássico bot Elisa se saiu melhor do que ele na mesma situação, chegando a uma taxa de sucesso de 23%. Para o pesquisador do Laboratório de Linguagem e Cognição da UCSD,
Cameron Jones, os resultados demonstraram que os modelos de IA são capazes de substituir humanos em interações curtas sem que as pessoas percebam. Isso poderia potencialmente levar à automação de empregos, ataques de engenharia social aprimorados e uma ruptura social mais geral, escreveu o pesquisador em seu perfil na rede social X. No entanto, o autor principal do artigo acredita que a situação pode mudar se as pessoas se familiarizarem mais com as conversas com os bots. Caso isso aconteça, elas serão mais capazes de identificar as IAs durante a interação. E você, já conversou com um chatbot acreditando que era um ser humano do outro lado ali? Conta sua experiência pra gente aqui nos comentários, tá? O governo do Cazaquistão anunciou a descoberta de um depósito de grandes dimensões das chamadas terras raras. Caso confirmado, o local seria o maior espaço com potencial de escavação desse tipo de minério na atualidade. O Cazaquistão é o país que tem também a maior fronteira terrestre com a Rússia. Os metais de terra rara são um grupo de 17 elementos químicos normalmente encontrados em estado sólido e que recebem esse nome pela dificuldade de extração. Eles não são considerados os mais raros do planeta em termos de quantidade, tá? O depósito encontrado fica em um sítio de mineração na região de Karaganda, a 300 km de distância da capital Astana. Segundo as análises preliminares dos geólogos, ele está a cerca de 300 metros de profundidade e pode incluir mais de 20 milhões de toneladas de materiais com potencial de uso pela indústria. Os metais confirmados até o momento na região são cério, lantânio, neodímio e ítrio. Até agora, o governo local não detalhou como será o processo de exploração da região, mas países aliados da Ásia e União Europeia devem negociar parcerias com o país para atuar junto da empresa estatal de mineração. Devidamente coletados, esses minérios são utilizados principalmente em ligas com aplicações diversas na indústria atual, inclusive em etapas de produção de ímãs, lâmpadas de LED, aeronaves, turbinas eólicas e componentes eletrônicos. Eles ainda são vistos como peças-chave na transição para um modelo mais sustentável de consumo energético, um tema bastante relevante no cenário político atual. O Brasil é um dos países com mais reservas conhecidas de terras raras, assim como China, Vietnã, Rússia e Índia. O Cazaquistão, caso o potencial do atual depósito seja confirmado, se juntaria a um patamar parecido. A Ucrânia é outra região considerada rica nesse tipo de material e é um dos pontos de interesse dos Estados Unidos no conflito do país com a Rússia. Tendo em vista o atual andamento do conflito ali na região, eu sinceramente nem sei se o anúncio do Cazaquistão foi uma boa ideia, hein? Diz pra mim aí o que você acha nos comentários. Aconteceu na história da tecnologia. Em 7 de abril de 1964, a IBM lançava sua arquitetura de mainframes System 360, que incluía 6 modelos compatíveis junto a 40 periféricos. Esse lançamento foi considerado uma das apostas de negócio mais arriscadas de todos os tempos. Até então, os sistemas de computadores não costumavam ser compatíveis entre si, mesmo quando eram fabricados pela mesma empresa. Por isso, atualizar o sistema significava um grande custo, já que as empresas tinham que também trocar todos os periféricos e computadores juntos. O System 360 da IBM mudou isso, rendeu centenas de bilhões de dólares para a empresa, estabeleceu vários padrões de mercado globais, como o byte de 8 bits, e até deu origem ao conceito de upgrades em computadores. Quem quiser mais detalhes sobre essa história pode conferir o nosso episódio no quadro de História da Tecnologia, contando a história da IBM. Link na descrição, comentário fixado e card na tela. Você já deixou o seu like no vídeo de hoje, hein? Se sim, eu agradeço demais, tá? Sua curtida, comentário e compartilhamento ajudam muito o canal, de verdade. E eu agradeço mais ainda a quem manda um apoio direto pelo coraçãozinho no Valeu Demais do YouTube, tá? E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriado, sempre no finalzinho do dia. Aqui quem fala é o Léo Rocha e você me encontra nas redes sociais pelo @LeoBRJor. Amanhã nós voltamos com mais notícias. Um abraço e eu vejo você na próxima!